todos. Médios da casa também, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que tenhamos uma semana super iluminada e que hoje a gente possa recarregar as nossas baterias e aprender, como a gente aprende muito e sempre com esse irmão aqui que tem uma sabedoria incrível, um conhecimento incrível e que traz para nós. Eu aprendi. Né? E ele agora deu até para traduzir o vocabulário, que é legal, né? Quando ele fala uma palavra assim, que a gente não conhece, ele traduz. Né? Então, isso é muito bom, tá bom? Agora a gente vai pedir a Brusa que faça a leitura da página inicial. Boa noite. Vamos ler o texto do livro Reflexões, né? E a meditação foi para acalmar nossos passos. E saiu para a gente a leitura sobre o silêncio. Então, o recado está, né? Cale a sua mente, ouça seu silêncio, que terá todas as respostas. Elas nunca vêm de fora, mas do seu mais profundo ser. Dentro do silêncio, ouça a natureza, não fuja de si próprio. Estamos constantemente conectados com o universo. Ouça o que ele tem a dizer. Esvazie todos os sentimentos que levam você a ficar surdo às suas necessidades mais profundas. Cale a sua mente a tudo que lhe afaste de sua essência. E dentro do silêncio, encontre-se com seu eu, converse com ele, ame-se. Cale a sua mente a tudo que lhe fere, lhe maltrata, e procure dentro do silêncio saber quem é você, qual a sua proposta do universo para você. Cale a sua mente para tudo que lhe afasta do Criador. Cale a sua mente para o mundo barulhento, que nos desvia de nossa missão, que nos afasta cada vez mais de nós mesmos. Mente barulhenta nos distrai, não nos deixa ouvir nossa proposta maior. Cale sua mente e encontre a sua alma. Assim seja. Vamos à prece inicial. Deus, Pai de misericórdia, Jesus, Mestre amigo, Espíritos protetores desta casa. Neste momento, queremos pedir vossa proteção para as palavras que vamos ouvir para o nosso palestrante, a fim de que possamos compreender e colocar em prática tudo aquilo que nos será dito. Com a palavra, então, o nosso irmão José Henrique, mais uma vez com um tema super interessante, o egoísmo e os medos. Quem não tem? Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Eu posso realmente negar a alegria, satisfação de estar aqui nesta casa de luz, esta casa que nos envolve com suas energias, o seu poder, o seu clima, então que nos sintamos assim. Esse tema de hoje é um tema muito importante para as nossas reflexões. O egoísmo e os medos. Vamos lembrar aqui, porque isso tem acontecido com muita frequência, uma vertente chamada niilismo. Quem foi o criador do niilismo? Foi Friedrich Wilhelm Nietzsche. E o que ele pregava? E como isso se disseminou na humanidade? Ele pregava, em primeiro lugar, a morte de Deus. E, em segundo lugar, ele pregava a formação de super-homens. Como assim? A criatura que não segue absolutamente nenhuma regra, nenhum padrão, nenhum dogma, nenhuma orientação, seja ela qual for. Apenas seguir a si próprio. Seus conceitos, suas regras,
seus preconceitos. Então, isso é uma visão profundamente materialista e terrível. Porque seguir seus interesses pessoais, seguir sua vertente egoística, leva ao naufrágio da humanidade. O egoísta, quando falamos de medos, ele teme. Ele teme o futuro, porque a base egoística não se sustenta. A base egoística não tem alicerces morais. A base egoística leva a criatura indiscutivelmente à dor, ao sofrimento, aos padecimentos que, ora, estão aí. E não raro, pelo contrário, muito infrequentemente, as doenças. O transporte desta visão para o corpo físico, desarticulando as células, acionando mecanismos genéticos de tendências e predisposições para a eclosão das doenças. Quando não, outras doenças que são adquiridas por esta prepotência egoística, nihilista de Nietzsche, um filósofo alemão. A humanidade, queridos irmãos, caminha em vielas escuras. A humanidade caminha, lamentavelmente, no que chamamos de caminhos impérvios, que quer dizer intransitáveis, levando essas criaturas a contorções, a convulsões, a dores e sofrimentos. Mas a nossa querida Amélia Rodrigues, que eu chamo de a romancista de Jesus, que eu sigo, que eu falo dela bastante, ela tem um livro excepcional que nos toca profundamente, porque são as passagens de Jesus com os apóstolos. E por que ela fala com tanta fidelidade? Senão, não estivesse lá. Esteve sim. Então eu a chamo da poetisa de Jesus. E esse livro é um livro magnífico, que ela intitulou Há Flores no Caminho. Enquanto muitos irmãos estão perdidos, atônitos, outros já estão procurando se inebriarem com a fragrância das flores. Mas temos que reconhecer, colocando aí a rainha das flores, a rosa com seu aroma embriagante. E ao colher a pétala, vamos nos deparar com espinhos e nos machucamos. O que isso significa simbolicamente? Que mesmo que procuremos as rosas, inalando suas fragrâncias estonteantes, vamos nos ferir. Os espinhos, e aprender com eles. E aí eu compus aqui, eu nunca revelei isso, mas também eu sou um pouquinho poeta. Sabia? Pois é. Estou lançando, em breve vai ser lançado um livrinho de 365 poesias, com esse cunho espiritual, de autoajuda, baseado muito na doutrina. Aí, para compor a palestra de hoje, eu fiz aqui 2 estrofes, que eu vou aqui recitar para vocês, de minha autoria. Fui colher uma flor, encontrei um pontiagudo espinho. Na dor entendi a realeza do amor, prossigo buscando outras flores no caminho. O aroma das rosas
cria um torpor, perfumando meu coração. Bela sinfonia passo a compor, o caminho florido será a inspiração. Então, essa poesia que eu trouxe para vocês para ilustrar a palestra de hoje. E a nossa querida Amélia nos diz o seguinte: o homem conturbado dos nossos dias, embora desfrute de comodidades, nós sabemos muito bem, a tecnologia nos levando a esse estado de comodismo, padece de hipertrofia dos sentimentos, sonhando com o cosmo, mas ensanguentando o solo por onde deambula. É o retrato vívido da situação atual. A tecnologia, a internet, as redes sociais, agora a inteligência artificial. No entanto, essas criaturas ainda padecem do egoísmo. E no fundo temem o amanhã pela falta de consistência espiritual, enraizados que estão nesse sentimento considerado o mais radical de todos, que está em nós, uns mais, outros menos. É o egoísmo. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta à espiritualidade: qual o sinal mais característico da imperfeição humana? E os Espíritos responderam. A resposta é grande, mas uma frase foi extremamente significativa. Qual o sinal mais característico da imperfeição humana? O interesse pessoal. O eu. O meu interesse. Não se olha mais para o lado. Não se vê o companheiro. Não se coloca nas necessidades alheias. Os sofrimentos que a criatura, muitas vezes, ao seu lado, reclama, suplica. Mas as criaturas estão tão encapsuladas, tão eclipsadas em suas sombras, em suas escuridões, que não tem esse olhar. Vocês já ouviram um termo, né? Aquele animal usa antolhos. Antolhos são aquelas viseiras colocadas nos muares, nos equinos, para o animal olhar só para frente. Quantas criaturas não trazem essa indumentária dos antolhos? Então, diz a nossa irmã, são criaturas que padecem essa hipertrofia dos sentimentos. Mas não podemos deixar de ir lá no Livro dos Espíritos, que todos deveriam ler, no capítulo 12, da Perfeição Moral, que fala exatamente sobre o egoísmo. Kardec pergunta, questão 913 de O Livro dos Espíritos: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Vamos então ver o que a espiritualidade respondeu para todos nós. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí, dizem eles, deriva todo o mal. Tudo é oriundo do egoísmo. Quaisquer sentimentos negativos, nós vamos encontrar na base o egoísmo. Inclusive o orgulho. Ah, mas o orgulho é irmão dileto do egoísmo. Não é não. Não é não. É oriundo do egoísmo. Todo orgulhoso é egoísta. Quer aparentar aquilo que ele não o é. Quer aparentar ser um poderoso, um dominador, e não o é.
Então, o orgulho é defluente, é derivado do egoísmo. Olhem como a espiritualidade nos coloca para as nossas reflexões. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. A nossa chaga. Interessante. Quando a gente lê estudai todos os vícios, automaticamente nos remetemos à literatura espírita. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não é só isso. Temos que estudar esse vício dentro de nós. O autoestudo, a autoavaliação. E nós vamos ampliando o nosso psiquismo a partir do momento que nos propomos a isso. Nas pequeninas coisas. Não vou te emprestar isso. Não vou abrir mão disso. Nas pequeninas coisas, nós configuramos o egoísmo. Por isso que a espiritualidade coloca aqui, estudai todos os vícios. Na questão 917, o eminente Kardec nos diz o seguinte: o homem deseja ser feliz, e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que ele trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra. Que ele pesquisa as causas dos seus males para remediá-los. O grande problema, frente a essa colocação kardeciana, é o que é a felicidade? Será que a felicidade encontra-se fora de nós? Nos momentos que são momentos que se passam, que se diluem, que se dissipam, que são voláteis? A felicidade material? Quando não, sabemos perfeitamente bem que a felicidade está em nós. A felicidade, caríssimos irmãos, ela é espiritual. É cumprir os valores exarados, ou seja, anunciados por Jesus, que nos deixou o magnífico legado, as bem-aventuranças, o Evangelho, Jesus. Estava lendo hoje o Apocalipse 1.8, que diz: é o Espírito, Jesus, que foi quando Yeshua, é o Espírito que é Jesus, e é o Espírito que será. Qual é o Espírito que será? O Espírito de verdade. O mesmo Espírito. Ou seja, ciceronando a doutrina espírita, Jesus, em todas as fases, mesmo lá na época de Moisés, estava por trás de tudo. Já era espírito puro, espírito que não necessitava mais encarnar, pleno. Por isso é o nosso mestre, nosso guia e modelo. Mas Kardec continua aqui dizendo: quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a que gera a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais. O que perturba as relações sociais é o egoísmo. São os conflitos dentro de casa, no trabalho, no dia a dia. E quando essa perturbação, esses conflitos atingem
proporções gigantescas são as guerras. As guerras nada mais são do que fruto do egoísmo. É minha nação que tem que preponderar. É minha política que tem que preponderar. Seja ela de qual viés for. Não existe ainda a política da fraternidade. Não existe ainda a política de, pelo menos, ter uma igualdade social, combatendo a miséria, combatendo a fome, combatendo o egoísmo que causa tudo isto. O orgulho, a ambição de ter e mais ter. A inveja, esse sentimento que caracteriza o egoísta, o orgulhoso, fracassado. Porque o egoísmo leva ao fracasso. A criatura, então, se sente inferiorizada dentro do seu orgulho exponencial. E aí vem a baixa autoestima, vem as frustrações, e passa a achar que o outro é um vitorioso, quando nem sempre o é. Isso chama-se inveja, cuja base é esse complexo de inferioridade. E o ciúme, hein, gente? Fruto do egoísmo. O que é o ciumento? O ciumento é aquele que tem medo de perder o objeto que ele acha que é seu. É o controlador, é o dominador, é aquele que acha que o outro tem que se submeter ao seu talante. E como o outro também vibra nessa faixa, vêm as dissensões, vêm as separações. Por que os lares não se mantêm? Ou quando se mantêm equivocadamente. As criaturas carregando a infelicidade, sem coragem para partir para outros objetivos. Mas hoje, lamentavelmente, a gente vê isso, onde as criaturas preferem ficar sozinhas, no seu mundo. E como elas não gostam muito de ficarem sozinhas, adotam um gatinho, adotam um cachorrinho, que a gente costuma dizer, gato e cachorro não reagem, só abanam o rabinho. Então, evitam o contato, evitam o relacionamento, porque o outro pensa de outra forma. O cachorro e o gato não. Hoje o que está mais dando são os produtos PET. Há uma carreira que recomendo, que é muito bonita, que é a veterinária. Hoje é o que mais a gente vê. Lojas pets são abertas aí em várias esquinas, porque o ser humano está ficando sozinho, aonde não quer ter o contato, não querem aceitar a opinião alheia. Isso é ou não é o egoísmo? E diz aqui o nosso Kardec, isso tudo aniquila a confiança, o que obriga a criatura a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, contra o outro, contra o próximo, fechados egocentricamente no seu eu. Sabem o que isto representa? Distúrbios mentais, transtornos psíquicos, e que vamos considerar a ansiedade do mundo atual. O ansioso é um medroso. O ansioso é um inseguro. Porque na base do processo da ansiedade está o controle. Então as criaturas se fecham no seu mundo pessoal, onde nada ali penetra. E a nossa querida Amélia diz, as nações que se fazem solidárias umas com as outras, quando vitimadas por cataclismos sísmicos e tragédias inesperadas,
não trepidam em fomentar guerras lastimáveis de destruição irracional, em que dizimam povos. Estamos vendo isso, gente. Arruinam cidades e economias, derruindo-se também. E diz ela, a prepotência arma a audácia, e o pavor campeia no mundo moderno. Não é o que estamos vendo? Tudo isso se alastrando em nosso orbe planetário, agora com mais intensidade. Ainda não evoluímos. Estamos passando por transições, normalmente dolorosas. O que mais a gente hoje observa? Egoísmo, doenças que vitimam as criaturas, doenças chamadas de consumptivas, como o câncer, que vai consumindo a criatura. Por isso o velho ditado, não existe a doença, o que existe é o doente. As raízes das enfermidades estão no psiquismo, estão no espírito. Eu trouxe aqui uma colocação muito interessante desse espírito admirável, doutora Anísia da Silveira. Para quem não sabe, foi uma psiquiatra brasileira, foi aluna de Carl Gustav Jung, pequenininha, mas que mulher atuante. Teve um filme agora não, já passou algum tempo, da vida dela, estrelado pela Glória Pires. Esta mulher, de um grande valor, ela levou para os hospícios uma reforma no tratamento. Ao invés de camisas de força, ao invés de medicamentos estupefacientes, ela levou a arte. Entendendo que muitos loucos, muitos alucinados, eram inteligentíssimos. Traziam a arte não explorada dentro de si. E o primeiro livro dela, psicografado pela minha amiga Iraci Noronha, que já esteve aqui em Friburgo, que eu trouxe, Reconstruindo Emoções, ela tem um capítulo que fala das personalidades controladoras e o medo de perder o controle. Ou seja, o egoísmo e o medo de se perder o controle daquilo que a criatura acha que controla. Pois bem, isto é um apego. É um apego às ideias, às crenças, que as criaturas se fecham, se enclausuram nas suas ideias apegadas. É o apego a crenças, a valores. E aí nos remonta a um livro que eu gosto muito, Normose, a Patologia da Normalidade, de 3 autores, psicólogos, Pierre Weil, o Crema, do Rio de Janeiro, e Jean-Yves Leloup, francês. E me chamou muito a atenção que Pierre Weil diz o seguinte: a raiz, guardemos isso, de todo o sofrimento humano é o apego. Quais apegos? Pergunto. Poderiam ser apegos materiais? Poderiam. A gente tem um verdadeiro horror de perdermos algo que estamos apegados. Um objeto, um bibelô, um cordão, sem falar nas grandes perdas. Mas também nós temos os apegos sentimentais. Esses são mais terríveis. Somos apegados a objetos no sentido de não ser um objeto, mas algo controlável. E esse objeto
nos diz muito de perto no nosso coração. Entes queridos, filhos, pais, mães, ainda não sabemos lidar com as perdas. Há um sofrimento incomensurável, o chamado luto, quando perdemos, entre aspas, alguém de nossa intimidade. E que, em verdade, não perdemos absolutamente nada, porque nada nos pertence. Mas é a questão do apego. E esse apego leva ao medo. Ou seja, o egoísmo leva ao medo de perdermos aquilo que não queremos perder. Ou então aquilo que a gente pensa que é nosso. Isso é controle. E prestem atenção. Diz o Pierre Weil que isso deságua invariavelmente nos processos de ansiedade, de estresse, de depressão, de transtornos psíquicos e enfermidades concernentes, enfermidades físicas. Principalmente, relato aqui, a questão maior dos óbitos, de doenças que mais contribuem para os óbitos. Quais são? As doenças do coração, onde as nossas emoções estão desequilibradas. Nosso chakra cardíaco está desequilibrado. São as doenças do coração, as hipertensões, os infartos, os acidentes vasculares cerebrais. Está caindo de moda a ideia da hereditariedade, porque isso é um rótulo em que nos escondemos. Meu pai foi hipertenso, então eu sou hipertenso porque meu pai foi hipertenso. Não estou excluindo totalmente a hereditariedade. Mas o percentual hoje, segundo a epigenética, é muito pequeno para justificar a hereditariedade. Tanto que na clínica a gente vê criaturas hipertensas que não têm pais hipertensos e vice-versa. Criaturas diabéticas que não têm parentes diabéticos. Então isso comprova que tudo está aqui, ó, na mente rígida, controladora, egoística, levando a alterações físicas que falaríamos aqui horas a fio. Eu tenho um seminário sobre isso. A ansiedade como causa de acidente vascular cerebral, segundo André Luiz, que eu exponho em detalhes as lesões que acontecem no coração e nas artérias por conta da ansiedade. E aí o que acontece? Por uma proteção, quando caímos nesses terrenos de medo, de ansiedade, de estresse, nós reforçamos o apego. É o circuito. Ficamos ali enovelados naquele circuito fechado que André Luiz nos coloca com muita propriedade no livro Mecanismos da Mediunidade. Ficamos girando ao derredor do nosso ponto nevrálgico. Quanto mais estresse, quanto mais ansiedade, quanto mais insegurança, quanto mais medo, mais eu me apego. Para suprir tudo isso. É um grande equívoco. E mais medo passo a ter. E mais estresse acabo tendo. Diz a doutora Nise, o indivíduo sente forte necessidade de impor a sua vontade. É minha vontade que tem que prevalecer. Constantemente a criatura faz isso. E o que é pior, acreditando estar absolutamente certo. Sua postura, suas decisões serem sempre a melhor posição. Olha aí o egoísmo, o orgulho. As minhas ideias são as melhores. Como também suas escolhas serem o melhor caminho. Então encontramos indivíduos, claro,
nenhum é igual ao outro, com comportamentos controladores heterogêneos. E que nesse mecanismo de mão dupla, o que acontece? Irrompe o sofrimento. Sofrimento bilateral na relação entre o controlador e o controlado. E o mais grave disso tudo é que o controlado também reverte a situação para ser um controlador. Essa é a grande realidade. Nós chamamos isso de dominação passiva. É a criatura que se deixa dominar para dominar. Olha como isso é doentio. Para manter o outro sob controle, O famoso capitão do mato. cria o ciúme. Porque se eu crio um ciúme no outro, eu passo a controlar o outro, que também é ciumento, que passa a me controlar. Gente, isso é coisa muito séria. Nós estamos falando de enfermidades, nós estamos falando de doenças, onde a base de todo esse processo é o egoísmo. É a falta de respeito pelo outro que temos que ter, mesmo que suas ideias não estejam de acordo com as minhas ideias. Mas a gente aprende muito com o outro. Chamamos isso de complementaridade. Vamos abrir nossas mentes e entender que o outro está complementando, de alguma forma, uma ideia, um posicionamento, como a gente aprende com isso. Mas a criatura está fechada. Por quê? Controlar mantém um efeito incrível de segurança, de sensação de bem-estar. Por incrível que pareça, isso se expressa no cérebro. Há um disparo do que chamamos de circuito da recompensa. Estar no controle, estar no domínio, gera prazer, gera segurança quando ele não a tem. Porque na base está a insegurança, na base está o medo, regido pelo egoísmo. Então, é um falso positivo. Está no momento do controle. Por isso, o indivíduo controlador passa a sentir medo constantemente do futuro. Como é o nome disso? Ansiedade. O ansioso teme o futuro, teme o fracasso, teme a derrota, teme o desamor. Ele teme tudo. Ele teme perder as coisas que ele acredita que está no domínio. Então esse medo de não saber se conseguirá manter tudo sob seu controle, até por conta da impermanência das coisas, porque tudo é impermanente, a nossa existência é impermanente. Todos nós sabemos que vamos desencarnar. Todos nós sabemos que não duraremos muito tempo. O que são 100 anos para a espiritualidade? Nada. Absolutamente nada. Então a criatura passa a maior parte do tempo querendo controlar a vida das pessoas e tudo à sua volta. E aí vai interferindo no livre-arbítrio alheio. Hoje é interessante que eu observo como os seres estão gritando. Os diálogos são aos gritos. As pessoas não falam mais mansamente, mais placidamente. Por que gritam? Porque querem impor a sua ideia. E o outro passa a gritar mais. Será que vocês não observam isto? Há uma constante interferência no livre-arbítrio. Não há sugestões que impõem seus desejos para que, de alguma forma, sua vontade sempre impere. A criatura ignora qualquer limite para ocultar a sua fragilidade. O egoísta é frágil. O egoísta é inconstante, é inseguro.
está sempre na instabilidade. Então, quando se depara diariamente com novas situações e sentir a insegurança de não ter o controle sobre tudo, estará procedendo neuroticamente. Nós estamos falando no linguajar psiquiátrico de neuroses. O medo é uma neurose, é uma grande neurose. Sem saber como fará para controlar o que vem pela frente. Isso lhe causa um medo desproporcional, que nós conhecemos na medicina como transtorno do pânico, um transtorno maior da ansiedade. É um medo desproporcional. E a criatura se torna refém de si mesma. O indivíduo controlador, como na maioria das vezes, nem sempre atinge o seu objetivo. E o que ele faz para tentar impor? Isso é um capítulo importante que temos que relatar. Então ele se torna rígido. A rigidez controladora, tanto para os outros como para consigo mesmo. Dessa maneira ele sofre, tortura-se pela própria rigidez que desenvolve. Eu abro aqui um parâmetro das doenças da rigidez, que nós conhecemos muito bem. Então é mais fácil atribuir determinadas lesões ósseas, musculares, a vários fatores. O trabalho, a idade, quando esquecemos dos fatores psíquicos responsáveis pela rigidez. Então a gente encontra hoje jovens com lesões que até bem pouco tempo eram consideradas doenças do idoso. Jovens com artrose, jovens com hérnias, tão cedo já com hérnias. Se a gente explorar, a gente vai ver o fator psíquico rígido, vai ver por trás da rigidez a insegurança, o medo e o egoísmo. A nossa querida Amélia nos fala com muita propriedade. Estamos vivendo momentos tristes de realidade terrena, em que a civilização malogrou. Por quê? A sucumbência da ética moral. Não há mais ética moral. Hoje a minha faxineira relatou que estava no ônibus, chegou, tinha uma senhora do lado, chegaram dois jovens. E um deles olhou para a senhora que estava olhando para ele e disse o seguinte para a senhora: o que a senhora está me olhando, hein? Ó, não me olha muito não, que hoje eu não estou com Deus. Hoje estamos vivenciando isso, a falta de respeito. Eu fui de uma outra época, eu não estou aqui enaltecendo os tempos antigos. Mas fui educado, por exemplo, a estar no ônibus, ceder um lugar a uma pessoa mais idosa, a uma mulher grávida. Hoje não existe isso. Por que a senhora está me olhando? Não olha para mim não, que hoje eu não estou com Deus. Isso é a ética moral em seu processo de sucumbência, soterrada sob as próprias ruínas que foram produzidas pelo descalabro da cultura, a volúpia dos prazeres, dos sentidos exacerbados. Então a criatura fica transferindo, por exemplo, tentando encontrar sinais de destruição nos astros, sem darem-se conta de ser ela própria a autora das inomináveis calamidades que varrem o planeta em todas as direções. Olhem só, os gabinetes de pesquisas extraordinárias multiplicam-se. Os engenhos técnicos enxameiam nas fábricas, enquanto robôs admiravelmente equipados
são colocados à disposição das indústrias, substituindo os homens. Dentro da minha área, cirurgia robótica. Eu tenho um grande amigo que vai vir agora em maio, o Dr. Paulo César Frutuoso, virá aqui na Associação Espírita Fraternal, lançar seu último livro, que ele disse para mim, o cirurgião vai acabar, está perdendo o seu pedestal, porque os robôs estão fazendo tudo. Não precisaremos mais da mão humana. Os homens estão sendo substituídos. Esses homens que vagueiam nas vielas escuras do desemprego, a um passo da rampa da alienação. A supervalorização da inteligência, a serviço do ego, a serviço do interesse pessoal, tem produzido o esfriamento da solidariedade. Aí precisamos das pandemias, precisamos das catástrofes, para o homem expor a sua solidariedade. Precisamos da dor. As ruas estão abarrotadas de jovens desvairados. Se reúnem magotes à espreita, esfaimados de pão, de paz, de amor, prontos para a hecatombe, cujo caldo de cultura fermenta. É a grande preocupação hoje, são os nossos jovens, completamente alienados, sem perspectiva da vida, da existência, da finalidade, do objetivo, da meta. Nosso trabalho aqui, também de outras religiões, são trabalhos que temos que aplaudir, mas ainda é muito pouco. O que é que precisamos, em verdade? Precisamos da educação dentro de casa, a moralização, que a gente vê que hoje está à revelia. Os pais estão pouco ligando para seus filhos. Claro, nós estamos falando aqui generalizando, porque falta aos filhos a paz, o amor e até um certo rigor, sem haver violências. Por isso, a espiritualidade, desde o século XIX, já nos avisa que aumentariam, e muito, os suicídios entre os jovens. E a gente está presenciando isso. Por quê? Desespero, desesperança, falta de perspectiva. Meus irmãos, são 2000 anos de cristianismo, e tão parca messe de luz, 20 séculos de sementes abençoadas, insignificante cega de fraternidade. Contrastando com os pântanos que a tecnologia transformou em searas ricas, os desertos que se tornaram pomares, multiplicam-se os jardins que se fazem áridos, secos, os trigais que são vencidos pelo sarçal, ou seja, pelas ervas daninhas. As estradas da esperança jazem ao abandono e as rotas da solidariedade permanecem esquecidas. Por isso, a boa nova de Jesus, neste momento grave, é a segura diretriz, a solução para todos os problemas do instante que se vive. É a meta, os princípios ético-morais do Cristo. Não há outro. Não há um espírito que tenha dito que enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Que ninguém vá ao Pai a não ser por mim. Isso não é pretensão, isso é a realidade. Portanto, é a boa nova do Cristo, é o Evangelho de Jesus. Porque o homem sem Deus, como Nietzsche, do niilismo, que penetra na fissão nuclear, na fabricação de bombas
de autoextermínio, faz-se Deus do horror. Não estamos lá na Ucrânia para ver. Não estamos ali na Arábia, na faixa de Gaza, para ver. Quando uma criatura disse para mim, recentemente, um profundo estudioso de política internacional, quando eu cheguei e disse, estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Ele virou e falou para mim, não estamos à beira, já estamos na guerra, na terceira guerra mundial. Ele me relatou algo que eu desconhecia. 53 países hoje estão envolvidos em guerras. É ou não é uma guerra ampla? A terceira guerra mundial. Então, tudo isso vem levando ameaça à vida, numa antevisão apocalíptica de destruição sem par. Não obstante as aflições e apreensões existentes na consciência humana generalizada, a mensagem do Cristo permanece viva. E obreiros do seu Evangelho levantam-se para proclamar a hora chegada, o amanhã melhor. Nem todos enxergam a beleza que já reponta na terra sofrida. São os cegos que conduzem outros cegos. Diz a nossa querida Amélia, há flores no caminho. O caminho está referto de flores. O que nos falta é olhá-las. Ao invés de olharmos para dentro de nós mesmos, os nossos interesses, olhemos as estradas da vida, porque o caminho está nos aguardando para que estejamos dispostos a vencer um problema gravíssimo que é a distância emocional, o desamor, a indiferença, a frieza, os problemas espirituais que os separam, a conquistar os espaços morais. Sempre digo a importância da educação para a reversão deste processo. Lembrando que o Chico nos disse, uma frase muito significativa, muito singela, se cada um acender um fósforo, o mundo fica iluminado. Tão simples, acender um fósforo. Então o convite é o mesmo que ontem ele nos fez. E agora nos chega sob ótica nova, profunda, compatível com a época em que nos encontramos. As lições de Jesus decisivas, penetrantes, atuais, libertadoras. Porque a gente fala sempre em liberdade. Ah, liberdade é eu fazer o que eu bem entendo. Isso não é liberdade. Quando falamos de liberdade, falamos de nos libertarmos das nossas sombras, dos nossos processos atávicos, dos nossos equívocos. Por isso, Kardec perguntou qual o método mais eficaz para nos melhorarmos nessa existência. Qual foi a resposta que todos conhecem? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Não há outro caminho. Um trabalho tão simples de estarmos vigilantes, atentos ao que pensamos, ao que sentimos, ao que fazemos, para nós sermos juízes de nós mesmos. Meu Deus, eu devo proceder de outra forma, não agir corretamente, não sentir corretamente, não falei corretamente. Nós estamos aqui para exatamente nos ajuizarmos.
da verdadeira conduta. Isto chama-se libertação. Sermos homens melhores, criaturas melhores, essa longa caminhada que eu chamo de intérmina. Não é que ela seja intérmina, mas ainda para nós é intérmina. Isso tudo, companheiros, não dá margem a equívocos. As leis de Deus não nos levam a equívocos, nem faculta evasões, fugas. Agora, responsabiliza, coisa que muitos temem, a responsabilidade. Porque temem não cumprir, temem falhar, temem fracassar. E a coisa que o orgulhoso mais detesta é falhar. O egoísta. Por isso, assumir responsabilidade. O momento é esse, de assumirmos responsabilidade. Dignificando uma abrangência de amor, onde há uma grande carência de amor. Capaz de sensibilizar o caráter mais refratário, o sentimento mais empedernido, endurecido, é a força poderosa do amor. Não há egoísmo, não há uma resistência para as forças poderosas do amor. Da caridade, que é a expressão do amor em relação ao próximo. A tranquilidade, a serenidade, o afeto, a educação, o respeito. Isso é fundamental. Lembrarmos-nos do outro, que o outro existe, que o outro pode estar na dor, nos colocando no lugar dele, fazer para o outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Tão simples. Isto é uma forma de nos desvincularmos do egoísmo. Hoje é o dia, e agora o momento de decidir, de optar, Cristo ou César. Lembremos dessa passagem de Jesus. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ou nos estaremos afivelados aos prazeres da matéria, da economia, das finanças, dos prazeres mundanos, que nos levam inevitavelmente aos calabouços da dor, ou vamos nos espiritualizar, lentamente, buscando as flores no caminho, embora nos espetemos. Mas a dor e o sofrimento são grandes mecanismos de recomposição. Ainda necessitamos da dor e do sofrimento para entendermos realmente o que se passa conosco, o que precisamos mudar. Portanto, ou Cristo ou César. Qual é a nossa escolha? Claro, companheiros, isso é muito nítido, que ninguém vai virar santo da noite para o dia. Ninguém será espírito puro da noite para o dia. Nós vamos galgando os degraus da evolução, deixando algumas mazelas para trás, algumas incongruências para trás. A cada dia seremos um homem melhor. Quando eu digo homem, é o ser humano. Cada dia vamos burilando, acrisolando, como dizem os espíritos, passando no crisol, passando no buril,
que a Joana chama de anfractuosidade. Olha que termo bonito. Anfractuosidade são as arestas. Nós estamos repletos ainda de arestas morais. E nós precisamos polir, como o buril faz, como o crisol faz, para sermos criaturas mais apuradas, criaturas mais identificadas com Cristo. Seguir Jesus. Belíssima proposta. Mas poucos seguiram e poucos seguem. Sabem por quê? Porque ainda nos falta humildade de reconhecer as nossas falências morais. A partir do momento que a gente começar a reconhecer nossas falências morais, que nós chamamos de humildade, nós estaremos avançando no caminho depurativo. Agora, quando a gente diz doutrinariamente que um dia chegaremos lá, que um dia estaremos frente a frente com Cristo, por que não? Porque tem criaturas que ainda acham que o Cristo continua evoluindo. Não estudam a doutrina. O espírito puro não tem mais nada a adquirir. Eles trabalham, mas chegaram nas culminâncias espirituais, no apogeu espiritual. E eu escuto, às vezes, certas colocações assertivas que me deixam pasmo. Ah, Jesus é controlado e regido por espíritos solares. Pelo amor de Deus! Então Jesus não é puro. Se tem alguém regendo Jesus, é porque tem alguém superior a Jesus. Isso é antidoutrinário. E eu escuto isso com muita frequência. Meus queridos irmãos, é uma advertência. Vamos estudar a doutrina. A doutrina é belíssima. A casa espírita se predispõe de tarefeiros abnegados, altruístas, de estarem aqui sacrificando seus afazeres para ensinar. Porque conhecem um pouquinho mais. Estudo sistematizado da doutrina espírita. É aí que a gente aprende as nuances da doutrina. Essa doutrina que é o Consolador prometido, que é o próprio Jesus. Eu rogarei ao Pai, e Ele lhes enviará outro Consolador, Espírito de verdade, que é Ele próprio, que trará novas lições. Por que novas lições? Porque não vamos ver mais as coisas sob a forma de parábolas. A ciência já está desvendando essa visão parabólica. Então, rememorando meus ensinamentos e trazendo novas lições. Essa é a doutrina. Temos o máximo respeito por quaisquer doutrinas, desde que estejam vinculadas ao bem, ao amor. Mas a doutrina espírita é o Consolador prometido. Está lá na Bíblia. E veio como um espírito de verdade. Qual é o espírito que se cognomina verdade? Tem algum? Para mim é só Jesus. E ele não disse eu tenho a verdade. Ele disse eu sou a verdade. É diferente. Então, queridos irmãos, por isso eu trouxe esse tema que nos diz muito de perto. O egoísmo, nossos medos, nossas inseguranças. Mas estamos aqui, espero eu, para todos nós, inclusive eu, trabalhando com humildade, com reconhecimento, para avançarmos no caminho traçado, lindíssimo, que Jesus nos deixou. Não só estrelas,
caminho atapetado de estrelas, mas também de flores, porque há flores no caminho, como disse a Amélia Rodrigues. Muita paz e que colhamos essas flores, graças a Deus. Vou pedir ao nosso irmão, vou explorar mais ainda ele, né? Para a prece final. Vamos aproveitar esse momento de arrebatamento, de arroubo espiritual, nos desvencilhando das impressões físicas, materiais, para que sintamos a nossa alma a clamar, a suplicar a presença da paz, da harmonia e da alegria. Imaginemos, portanto, na nossa tela mental, um grande jardim, onde há muitas flores multicoloridas, cada uma com sua beleza especial, e nós estamos transitando no meio delas, à procura da rainha das flores. Divisamos a rosa com as suas belas pétalas avermelhadas ou esbranquiçadas, as rosas vermelhas e as rosas brancas, a se abrirem, representando a figura de Jesus, se abrindo para todos nós, e aí ouvirmos em nossa acústica a frase consoladora do Cristo: vinde a mim, vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, perseverem, combatam o que é negativo em todos nós. E aí seremos abraçados por essas pétalas aromáticas, que é o abraço de Jesus. E que isso possa se estender em nossas doações a todos que sofrem, aos que padecem, aos que se convulsionam nas dores, que eles sejam assistidos, consolados também, para a caminhada que eles ainda aguardam, mas que conseguirão, pelo esforço pessoal e individual. Assim é a vida, composta de existências, a vida imortal, porque somos imortais, e a cada dia nos aproximando de Jesus para segui-lo em corpo e em alma. Ó Mestre querido, estamos felizes por mais um ensinamento. Esteja conosco hoje e sempre. Pedimos então permissão para encerrarmos a reunião desta noite. Graças a Deus e que assim seja. Obrigada, irmão. Antes de nos despedirmos, temos alguns convites, né? O 8º Conselho Espírita de Unificação de Nova Friburgo está promovendo um curso de oratória espírita, para quem quiser ser orador espírita. Na segunda terça-feira de todo mês, né, do mês. E é feito remotamente pelo Zoom, sempre de 20h30 às 22 horas. Começa no dia 11/5
do 3, desculpe, que vai até 9/9. Então, aqueles que quiserem e se interessarem, tem aqui onde como participar e se inscrever no curso, que é legal, tá bom, gente? Queremos também avisar que quando os lixeiros vêm pegar o lixo do abrigo, as caçambas ficam muito fora do lugar, muitas vezes. E hoje ela está realmente muito mais fora do lugar que deveria estar. E algumas pessoas estão com dificuldades de passar com o carro. Então passem devagar, com atenção, tá? Para não machucarem o carro, para não estragarem nada, tá bom? E tenham uma excelente semana, de muita paz, de muita alegria, levando para nós os ensinamentos, né, ouvidos aqui hoje, e que Deus abençoe cada um de nós.